Olá, futuros advogados. Aqui quem fala é Isabel Cristina, a sua professora de ética profissional. Estamos aqui mais uma vez para gravar um bloco de questões. Questões essas que são anteriores dos demais exames realizados pela FGV e a OAB nos últimos tempos. Por isso, vamos, neste bloco, treinar mais algumas questões para que os próximos exames você vá mais preparado, com um olhar mais atento para resolver as questões. Qualquer dúvida, estou lá no Questões da Ordem Concurso no Instagram. Vamos começar agora com o nosso bloco de resolução de questões. Mas antes, vou lembrá-los mais uma vez, como todo bloco eu faço, para que vocês fiquem sempre atentos. Quais são os 3 diplomas legais que regem a nossa disciplina de ética profissional? Nós temos o Estatuto da Advocacia da OAB, o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral. Sendo que o Estatuto da Advocacia é a Lei Federal 8.906 de 94. Por ser lei federal, recentemente ela sofreu alterações, pois a Lei 14.365, aprovada recentemente e entrou em vigor agora em junho de 2022, ela traz ganhos valiosos para nós, advogados, e para a carreira advocatícia. Então, a Lei 14.365, ela alterou a Lei Federal 8.906 de 94. Vale a pena se inteirar sobre a lei, principalmente que há a possibilidade de profissionais da área de segurança pública poder advogar em causa própria. Apesar de estar suspensa, ela foi incluída nessa lei a possibilidade de militares ter uma inscrição especial na OAB. Por isso que é muito bom para você que é policial fazer um próximo exame da ordem. Certamente vigorará essa possibilidade para vocês também em tornar-se um advogado especial, um advogado inscrito na OAB. Então, vamos lá ao nosso bloco de questões. E para lembrar, para aquela pessoa que não tem tempo ainda, ou que está indo para a faculdade, ou indo para o trabalho, e quer entender um pouquinho mais sobre o Estatuto da Advocacia da OAB, estamos disponibilizando para vocês artigos comentados nos nossos podcasts e aqui também no YouTube. Lembrando que, além do Estatuto da Advocacia, também temos o Provimento 205, que alterou a forma de apresentação da publicidade profissional do advogado. Além do mais, como eu falei anteriormente, tem também disponível para vocês, em forma de áudio, também a Lei 14.365 de 2022, não só nos nossos podcasts, como também aqui no canal do YouTube, ok? Ouçam lá, vá estudando aos poucos sobre o Estatuto. Assim, ele entrará com mais facilidade no seu cérebro e ficará mais fácil de você aplicá-lo ao resolver as suas questões do exame da ordem e assim conseguir a sua aprovação, ok? Primeira questão do bloco exame 31º. Como eu sempre trago para vocês, o tema desta questão é do processo disciplinar, que encontra-se no artigo 55º, parágrafo 1º e 2º, artigo 56 também, e artigo 56º do SED. O SED nada mais é que o Código de Ética e Disciplina da OAB.
Então, nós temos aí, havendo indícios de que Sara obteve inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil mediante prova falsa, foi instaurado contra ela processo disciplinar. Sob o tema, assinale a afirmativa correta. Letra A. O processo disciplinar contra Sara pode ser instaurado de ofício ou mediante representação, que pode ser anônima. Letra B. Em caso de revelia de Sara, o processo disciplinar seguirá independente de designação de defensor dativo. E letra C, o processo disciplinar instaurado contra Sara será, em regra, público. Letra D, o recurso contra eventual decisão que determina o cancelamento da inscrição de Sara não terá efeito suspensivo. Então, nós temos aí que Sara, ela quis se inscrever na Ordem dos Advogados, porém, ela usou uma prova falsa. Então, por ter usado prova falsa, ela sofrerá um processo disciplinar. Claro que aqui na alternativa A foi dito que esse processo disciplinar só foi instaurado de ofício ou foi diante representação. Só que foi de forma anônima. Nós sabemos que lá no direito penal, a denúncia anônima, ela pode ser utilizada, porém, para apurar os fatos, né, tem que ter todo um processo, uma investigação complexa. Aqui na OAB, pode-se fazer dessa forma, de forma anônima? A letra B vai dizer o seguinte: se Sara deixar o processo correr a revelia, o que acontece com ela? Acontecer o encaminhamento normal do processo, mesmo que não tenha sido elencado um defensor dativo para defendê-la. E a letra C vai dizer que todo o processo, principalmente esse processo disciplinar instaurado contra Sara, será em regra público. Na OAB, qualquer processo que seja instaurado contra um advogado, ele é público, todos têm acesso. E letra D, o recurso contra eventual decisão que determine o cancelamento da inscrição de Sara não terá efeito suspensivo. Vamos dizer o seguinte: dentro do nosso Código de Ética e Disciplina, nós temos que alguns processos disciplinares, eles não têm efeito suspensivo, principalmente no que tange a questão de eleições, porque não vai ter como suspender qualquer ato vinculado à eleição, já que ela tem que ocorrer o pleito naquele ano, naquele período. Então, eleições a gente sabe que não tem efeito suspensivo, ok? Além disso, está trazendo para nós que prova falsa também não tem efeito suspensivo. Então, vamos ver o que diz os artigos 55º, parágrafo 1º e 2º, e o artigo 56º do SED. Então, aqui nós temos o processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação do interessado. Parágrafo 1º. A instauração de ofício do processo disciplinar dá-se-á em função do conhecimento do fato, quando obtido por meio de fonte idônea ou em virtude de comunicação da autoridade. Então, vai poder ser de forma denúncia anônima? Não vai poder, porque tem que ser por fonte idônea. Quem age de forma anônima, ele não tem uma fonte idônea, então é vetado o uso de denúncia anônima, ok?
Parágrafo 2º, não se considera fonte idônea que consistir em denúncia anônima. Foi o que eu falei anteriormente. Então, não se considera fonte idônea denúncia anônima. O artigo 59º, no seu parágrafo 2º, diz o seguinte: se o representado não for encontrado ou ficar revel, o presidente do conselho competente ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética e Disciplina, designar-lhe-á defensor dativo. Então, na OAB, nenhum processo vai correr à revelia. Ele vai ser sempre indicado um defensor dativo para defender o advogado que sofre processo disciplinar. E o artigo 72º, no seu parágrafo 2º, o processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, só tendo acesso às suas informações as partes, os seus defensores e a autoridade judiciária competente. Então, jamais, no primeiro momento, o processo disciplinar será público, não há publicização do processo disciplinar que envolve advogado. Então, não pode ser público, ele tem que correr em sigilo, tá bom? Então, é vedado, no caso em tela aqui, qualquer divulgação sobre processo disciplinar envolvendo advogado. Por quê? Porque até provar o contrário, né? Até ser condenado, nada deverá ser divulgado, porque isso pode colaborar para que manche a idoneidade e até o advogado não consiga advogar de forma efetiva. E o artigo 77º, todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto quando tratarem de eleições, artigo 63 e seguintes, de suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina e de cancelamento da inscrição obtida por prova falsa. Então, prova falsa não vai ter efeito suspensivo. Por quê, gente? Pensa bem. Se a pessoa já agiu de má fé para se inscrever no quadro da UAB, ela não pode, em hipótese nenhuma, continuar representando um órgão como o nosso, uma instituição como a nossa. Então, a prova falsa vai gerar transtornos, né? E até credibilidade em relação à instituição. Então, o advogado que entra com falsa prova ou com uma prova falsa, ele tem que ser imediatamente ter a sua inscrição cancelada, tá ok? Não vai poder, neste caso aqui, no processo disciplinar, ter suspensão da sua inscrição. Então, ele não vai ter efeito suspensivo quando tratar-se de falsa prova, de eleições, como eu falei anteriormente, e de suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina, que nós chamamos de TED, tá? Então, o Tribunal de Ética e Disciplina também é chamado de TED. Então, lembrando aí, jamais o processo disciplinar pode ser instaurado através de denúncia anônima. Jamais ele será público até o seu término. Só vai ter acesso ao processo disciplinar apenas as partes, os defensores e a autoridade judiciária competente, tá bom? Por que a autoridade judiciária competente? Porque vai que o advogado extrapolou a sanção disciplinar, o processo disciplinar só da OAB, ele está também em processo criminal na esfera penal. Então, diante disso, se precisar
juntar o que o OAB sabe, o que o OAB tem em relação ao processo disciplinar, ao processo criminal, isso poderá ser feito. Por isso que é a autoridade judiciária competente, ok? E lembrando mais uma vez, quando não foi encontrado o advogado ou ele ficar revel, tá? Vai se designar o defensor dativo. O que é defensor dativo? É um advogado, né, que vai prestar uma assistência lá na OAB para defender determinado colega. Então, esse advogado aqui, ele vai dar uma assistência. Então, a gente chama de advogado defensor dativo. Então, o advogado vai prestar uma assistência àquele representado que está revel ou então que não foi encontrado após a sua notificação, tá? Então, voltamos aqui para analisar as assertivas. Letra A, o processo disciplinar contra Sara pode ser instaurado de ofício ou mediante representação, até aqui, ok, que pode ser anônima, jamais anônima. Nenhum processo dentro da OAB é instaurado de forma anônima. Então, a letra A está incorreta. Letra B, em caso de revelia, o processo disciplinar seguirá independente de designação de defensor dativo. Independente não, vai depender sim, e vai ter um defensor dativo para defendê-la. Então, letra B está incorreta. A assertiva C diz o seguinte: o processo disciplinar instaurado contra Sara será, em regra, público. Não, jamais público. Ele será sigiloso e quem terá acesso será apenas as partes, os defensores e a entidade judiciária competente que queira ter acesso ao processo. E letra D, o recurso contra eventual decisão que determine o cancelamento da inscrição de Sara não terá efeito suspensivo. Então, resposta correta, a letra D é o nosso gabarito. Letra D, que o recurso contra eventual decisão que determina o cancelamento da inscrição de Sara não terá efeito suspensivo. Letra D, que deu tudo certo, que você está a um passo para ser aprovado e gabaritar o próximo exame. Questão 2. Este bloco estamos resolvendo apenas questões do 31º exame. Aqui nós temos o seguinte, nesta questão da ética do advogado, que está lá no artigo 7º, 41º, 42º e 3º do Estatuto e do SEDE. Em certo município, os advogados André e Helena são os únicos especialistas em determinado assunto jurídico. Por isso, André foi convidado a participar de entrevista na imprensa escrita sobre as repercussões de medidas tomadas pelo Poder Executivo local, relacionadas à sua área de especialidade. Durante a entrevista, André convidou os leitores a litigarem em face da administração pública, conclamando-os a procurarem advogados especializados para ajuizarem, desde logo, as demandas que considerava tecnicamente cabíveis. Porém, quando indagado sobre os meios de contato do seu escritório para os leitores interessados, André diz que, por obrigação ética, não poderá divulgá-los por meio daquele veículo. Por sua vez,
A advogada Helena, irresignada com as mesmas medidas tomadas pelo executivo, procurou um programa de rádio, oferecendo-se para uma reportagem sobre o assunto. No programa, Helena manifestou-se de forma técnica, educativa e geral, evitando sensacionalismo, considerando as situações acima narradas e o disposto do Código de Ética e Disciplina da OAB assinale a afirmativa correta. Então, nós temos aí 2 advogados. Vamos só analisar o enunciado, ou seja, o case. A FGV vai sempre trazer para vocês cases, que são casos que pode ocorrer no seu dia a dia como advogado. Para você que é um futuro advogado, você vai ter que pensar na hora, no exame, que você é o advogado, você já é um advogado. Então, você vai ter que agir como fosse. Neste caso em tela aí, nós temos o André e a Helena. Ambos, né, estão revoltados e resignados com a atitude do poder público local. E aí, um foi convidado a participar de uma entrevista, e nessa entrevista ele convocou os leitores a litigarem contra a esfera pública. Isso é possível? Já o caso da Helena, ela também estava resignada e resolveu procurar a rádio para falar sobre este assunto. Quando ela o fez, ela fez da forma técnica, né, educativa, ela quis orientar os ouvintes e tudo mais. E ela não quis sensacionalismo, debater causa, falar sobre a situação que foi defendida, nem nada. Ela não quis falar do advogado lá, do procurador do município. Então, ela foi bem técnica. Isso é possível para nós, advogados, e para vocês, futuros advogados? Então, é isso que traz a questão. E lembrando que nós temos um código de ética, como a própria questão elencou. Nossa ética permite que nós debatemos, que nós promovamos a litigância. Podemos fazer isso? E quando a gente se apresenta para informar de uma forma pública, como deve ser a nossa conduta? Então, vamos aí às nossas assertivas. A letra A, André e Helena agiram de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética e Disciplina, chamado de SED. Ok? Então, vamos para a assertiva B. B, nenhum dos dois advogados agiu de forma ética, tendo ambos inobservado as normas previstas no Código de Ética e Disciplina. Letra C, apenas André agiu de forma ética, observando as normas previstas no SED. E letra D, apenas Helena agiu de forma ética, observando as normas previstas no Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, a Helena, ela agiu de forma correta porque ela instruiu de forma educativa, né, todas as informações necessárias sobre a questão relacionada ao ente público, uma decisão que ele havia tomado, ok? Aqui na letra C, só o André, já que ele litigou, ele conclamou as pessoas a litigarem contra o órgão público. E a letra B, nenhum dos dois, ou seja, ambos agiram violando o Código de Ética e Disciplina. Vamos ver o que diz os artigos referentes a esta questão. Artigo 7º, é vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique direta ou indiretamente angariar ou captar clientela. Artigo 41º, as colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social
ou texto que por meio deles divulgar, não deverão induzir o leitor a litigar nem promover dessa forma captação de clientela. E 42º, é vedado ao advogado insinuar-se para reportagens e declarações públicas. No caso em tela aqui, eu vou falar com vocês que no primeiro aqui é vedado o oferecimento de serviços profissionais. Dos dois, quem mais fez isso? Foi, no caso em tela, André, né? Porque ele quis que o povo litigasse contra a esfera administrativa. O 41º, aqui também, o André, ele quis litigar a promoção de causas contra a esfera pública. Então, o André, neste caso, ele cometeu a violação ao SED. E, no caso em tela, é vedado ao advogado insinuar-se. No caso aqui, foi quem? A Helena, ela quis declarar publicamente quanto à administração pública. Então, ela incorreu em violação ao nosso Código de Ética e Disciplina. Então, voltamos à análise das assertivas. André e Helena agiram de forma ética. Não, eles não agiram de forma ética. Letra A está incorreta. Letra B, nenhum dos dois agiu de forma ética, correto, inobservado as normas previstas do Código de Ética e Disciplina. Até aqui tudo correto. Letra B parece que é assertiva correta. Vamos continuar analisando para ver se não tem outra mais correta do que a letra B. Então, temos aí apenas André, não, André agiu incorretamente, letra C, errado. Letra D, apenas Helena agiu incorreto, também errada. Então, realmente, o nosso gabarito é letra B, que nenhum dos dois advogados agiu de forma ética, tendo ambos inobservado as normas previstas no Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, gabarito letra B, que você está beliscando a sua aprovação e que está no rumo certo. Vamos continuar a análise. Terceira questão. Temos aí, neste bloco, o exame 31º dos honorários advocatícios. É o tema desta questão, que encontra-se no artigo 77º do Estatuto da Advocacia. Porém, nós vamos ter aqui, além dos honorários, nós teremos também a questão de prazos, tá? De prazos, ou seja, de prescrição. Então, vamos ao enunciado. O advogado Fernando foi contratado por Flávio para defendê-lo, aqui faltou um acento circunflexo, para defendê-lo extrajudicialmente, tendo em vista a pendência de inquérito civil em face do cliente. O contrato celebrado por ambos foi assinado em 30/5. Então, vou mudar a cor da caneta só para a gente não se confundir. Não prevista data de vencimento. Então, não está prevista data de vencimento. Em 10/3/17, foi concluída a atuação de Fernando, tendo sido homologada o arquivamento do inquérito civil junto ao Conselho Superior do Ministério Público. Em 10/3/2018, Fernando notificou extrajudicialmente Flávio, pois este não havia adimplido os valores relativos aos honorários contratuais acordados. A ação de cobrança de honorários a ser proposta por Fernando prescreve em
Então, nós temos aqui várias datas. Os candidatos geralmente não gostam muito de datas. O que nós vamos fazer para entender? Fazendo isso aqui como nós fizemos. Nós estamos dizendo o seguinte, que o contrato celebrado por ambos foi assinado em 10/3. Então, o contrato, né, foi em 10/3/2015. Já a homologação ocorreu em 10/3/2017. E em 10/3/2018, houve uma notificação para que o Flávio pagasse, adimplisse os honorários contratuais estipulados lá no dia 10/3. Então, ou seja, aqui nós temos um prazo de 3 anos entre a assinatura do contrato e a notificação, ok? Então, o que diz o nosso estatuto sobre a questão de prescrição em relação à cobrança de honorários? A letra A vai dizer o seguinte, que são 3 anos contados de 10/3/2015. Letra B, são de 5 anos contados de 10/3/2017. E letra C, são 3 anos contados de 10/3/2018. E letra D, são 5 anos contados de 10/3/2015. Então, o que nós temos sempre que ter em mente? O que a gente só vai poder realmente verificar que durante a execução do contrato não houve que houve a total inadimplência é só na finalização dele, já que não havia aqui, no caso em tela, data prevista para vencimento. Então, dos 3 atos cometidos aqui em relação ao processo, qual é que vai realmente finalizar todos os atos executados pelo advogado? Então, nós vamos ter em tela isso. Lembrando que a gente vai ter o prazo sempre ou de 3 anos aqui ou de 5. Então, trabalhou-se sempre com os mesmos prazos na assertiva. O que vai variar é a questão do prazo relativo a cada ato cometido durante o processo. Se é em relação ao contrato, assinatura do contrato, ou se é da homologação, ou se é da notificação. Então, vamos lá no artigo 77º. Então, aí nós temos o artigo 25º, não era o 77, como foi falado ali na outra questão, é o 25. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorário de advogado, contado o prazo do vencimento do contrato, no caso ali não teve vencimento, não há vencimento, então não vamos pegar o inciso primeiro. Então, não há vencimento. Segundo, do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Inciso 3, da ultimação do serviço extrajudicial. E 4, da desistência ou transação, e o inciso 5º, da renúncia ou revogação do mandato. Aqui a questão, ela quis fazer uma pegadinha conosco, tanto é que ela colocou uma notificação extrajudicial. Tem a ver com a ultimação? Não. Então, a notificação não seria o nosso caso aqui, tá ok? Seria do ultimação. No caso em tela, houve um arquivamento, então seria do trânsito em julgado. Foi a última ação na esfera judicial que ocorreu, porque vencimento do contrato não pode ser, porque não havia vencimento no contrato.
da notificação extrajudicial, no caso aqui, não era um serviço extrajudicial, era uma ação judicial. E o 4, da desistência ou transação, não houve desistência do cliente, então não poderia ser da desistência. E o 5, da renúncia ou revogação do mandato. O advogado não renunciou e não houve revogação do mandato pelo cliente. Vou até diferenciar aqui. A renúncia é do advogado e quem revoga é sempre o cliente. Muitos se confundem neste caso. Então, o cliente é que revoga e o advogado é que renuncia ao mandato, ok? Revogação é o cliente, renúncia do advogado. Então, voltamos à análise da questão. Dos 3 anos contados de 10/3/2015, não, a gente sabe que a prescrição, né, ela só vai prescrever quando for 5 anos. Se aqui eu já tenho 3 anos, né, nesta alternativa, a gente já sabe que é 5, eu vou eliminar também a letra C, que fala-se de prazo de 3 anos. Então, nós vamos analisar apenas a que tenha a informação de 5 anos. Até aqui, letra B, 5 anos, a contados de 10/3/2017. Vamos ver o que fala-se 10/3/2017. Foi concluída a atuação de Fernando. Então, se ela foi concluída, será a contados de 10/3/2007, como informa lá o artigo 25º, no seu inciso 2. Então, no artigo 25º, do seu inciso 2. E dos 5 anos até que, letra D, dos 5 anos, contados de 10/3/2015. Não é de 2015, porque 2015 seria a assinatura do contrato. Como aqui não havia previsão de vencimento, então não vou poder usar esta afirmativa. Será apenas quando foi concluída a atuação de Fernando, ok? Então, está lá no artigo 25º, no seu inciso 2º. Questão 4 da Sociedade de Advogados. Este é o tema da nossa questão, que está lá no artigo 15º, parágrafo 1º, 6º, 7º e 16º. Os sócios Antônio, Daniel e Marcos constituíram a Sociedade Antônio, Daniel e Marcos Advogados Associados, com sede em São Paulo e filial em Brasília. Após desentendimento entre eles, Antônio constituiu Sociedade Unipessoal de Advocacia. Vou mudar a cor aqui só para a gente identificar. Então, Antônio constituiu Sociedade Unipessoal de Advocacia, com sede no Rio de Janeiro. Já Marcos, por sua vez, retirou-se da Sociedade Antônio, Daniel e Marcos Advogados. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Daniel não está obrigado a manter inscrição suplementar em Brasília, já que a Sociedade Antônio, Daniel, Marcos Advogados Associados tem sede em São Paulo. Letra B, Antônio deverá retirar-se da Antônio, Daniel, Marcos Advogados Associados, já que não pode integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia.
E letra C, mesmo após Marcos se retirar da Sociedade Antônio Daniel e Marcos, advogados associados, permanece o impedimento para que ele e Antônio representem em juízo clientes com interesses opostos. E letra D, caso Antônio também se retire da Antônio Daniel e Marcos Advogados Associados, a sociedade deverá passar a ser denominada Daniel Sociedade Individual de Advocacia. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, que os sócios, né, os advogados associados aqui, eles se desentenderam. Ao se desentender, resolveram cada um procurar o seu rumo. No caso em tela aí, a gente sabe que há sede em São Paulo e filial em Brasília. Quando há uma sede e uma filial, os atos constitutivos da sociedade será registrada na seccional, por exemplo, a filial será registrada lá na seccional do Distrito Federal, tá ok? E também as inscrições suplementares deverão estar de todos os sócios também vinculada à seccional do Distrito Federal. Então, na letra A, Daniel não está obrigado a manter inscrição suplementar em Brasília, já que a Sociedade Antônio tem sede em São Paulo. Se ele continuar na sociedade, sim, ele terá que manter a sua inscrição suplementar. O B, o Antônio, se Antônio retirar-se da Sociedade Antônio Daniel e Marcos Advogados, ele não vai poder integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal, ou associados no mesmo território, na mesma base territorial, tá bom? Pode, se for em territórios diferentes, em seccionais, ou cuja base territorial seja diferente, ele poderá sim integrar. E a letra C, após Marcos se retirar, então Marcos saindo, no caso aqui, o Antônio, ele e Antônio, eles não vão poder representar em juízo clientes com interesses opostos. Podem sim, desde que ele não quebre seu sigilo profissional, eles podem sim, claro, não na mesma lide. Porém, em lides diferentes, ele pode sim representar clientes com interesses opostos. Nada obsta nesse assunto, neste caso. E letra D, caso também se retire Antônio Daniel e Marcos Advogados Associados, a sociedade deverá passar a ser denominada Daniel Sociedade Individual de Advogados. Se ele quiser fazer uma sociedade unipessoal, é chamado Sociedade Individual de Advocacia. Então, essa denominação aqui é dada para uma sociedade unipessoal que está previsto no nosso Estatuto da Advocacia, ok? Então, vamos lá aos artigos para ver o que eles nos informam. O artigo 15º vai dizer que os advogados podem se reunir em sociedade simples de prestação de serviço da advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia. É o que traz lá a assertiva D, no caso em tela aqui, ok? Então, pode ser uma sociedade simples, né, de advogados ou uma sociedade unipessoal. Inclusive, na lei 14.335, então a lei 14.365 de 2022 veio trazer para nós advogados e para aqueles advogados associados uma maior autonomia contratual interna dos escritórios. Então, a lei abarcou a questão da sociedade de advogados regulamentando algumas práticas que já existia dentro da sociedade, porém agora fundamentando ela e legalizando algumas práticas dos escritórios de advocacia ou das sociedades de advogados e associados, ok?
Parágrafo 1º, a Sociedade de Advogados e a Sociedade Unipessoal de Advocacia adquirem personalidade jurídica com registro aprovado de seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB ou cuja base territorial tiver sede. Foi aquilo que eu disse. A questão da filial, né, sendo filial, ela vai ser registrada lá no Distrito Federal. E parágrafo 6º, os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Se eles se desfizeram, então eles podem se representar clientes, né, não na mesma lide, de interesses opostos. E o 7º aí, a sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independente das razões que motivaram tal concentração. Então, é o caso em tela lá. O Daniel, ele vai ficar, né? Ele quer ficar com a sociedade unipessoal, tá? Só não vale usar nome fantasia. No caso, ele pode ter a sua sociedade unipessoal de advocacia ou sociedade individual. Artigo 16º, parágrafo 2º, o licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição. E 4º parágrafo, a denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia. Foi o que o Daniel queria, é o que o Daniel fez lá na sua assertiva D. Então, voltamos à análise da questão, apesar de eu ter dado o spoiler do gabarito. Então, vamos. Daniel e Antônio não estão obrigados a manter a inscrição suplementar em Brasília. Errado, ele é obrigado, já que se eles continuarem na sociedade, eles terão que ter a sua inscrição suplementar, já que é a filial em Brasília. Letra A está errado. Antônio deverá retirar-se da Sociedade de Advogados Associados, já que não pode integrar simultaneamente uma sociedade de advogado e uma sociedade unipessoal. Pode sim, desde que não seja na mesma base territorial. E letra C, mesmo após Marcos se retirar da sociedade, se Marcos se retirar, né, permanece o impedimento, não permanece o impedimento, para que ele, Antônio, represente em juízo clientes com interesses opostos. Errado, letra C. Então, letra D, caso Antônio também se retire da Antônio, Daniel, Marcos, advogados associados, a sociedade deverá passar a ser denominada Daniel, Sociedade Individual de Advocacia. Está na letra da lei, lá no 16º, no artigo 16º. Então, nosso gabarito é letra D, caso Antônio também se retire da sociedade, a sociedade deverá passar a ser denominada Daniel, Sociedade Individual. Então, letra D, desde que deu tudo certo e que você está a um passo para você gabaritar o próximo exame. Questão 5ª do exame 31º. Estamos falando do exame 31º, das relações com o cliente. Este exame ele foi bem diversificado em relação aos temas, tá? Então, a gente já tratou da sociedade de advogados, já falou-se de honorário e prescrição. Então, ele foi muito mais abrangente, um excelente exame, apesar que você teria que ter o maior conhecimento sobre os diplomas legais da OAB, ok?
Então, temos aí, das relações com o cliente, está lá no artigo 11º. Um escritório de renome internacional considera expandir suas obrigações, iniciando atividades no Brasil. Preocupados em adaptar seus procedimentos, então, eles querem adaptar os seus procedimentos internos para que reflitam os códigos brasileiros de ética profissional. Seus dirigentes estrangeiros desejam entender melhor as normas a respeito da relação entre clientes e advogados no país. Sobre esse tema, é correto afirmar que os advogados brasileiros, letra A, podem, para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, aceitar procurações de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste. Letra B, deverão considerar sua própria opinião a respeito da culpa do acusado ao assumir a defesa criminal. Letra C, podem funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto de seu cliente, desde que tenham conhecimento direto dos fatos. E letra D, podem representar em juízo clientes com interesses opostos, se não integrarem a mesma sociedade profissional, mas estiverem reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca. Então, nós temos aqui vários atos que são permitidos ou proibidos pelo nosso Código de Ética e Disciplina. Então, vamos aí. No caso em tela, na letra A, está dizendo o seguinte: no caso de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, pode-se aceitar a procuração de quem já tem patrono constituído. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que há um processo de separação. E foi colocado o seguinte, que o advogado está em férias, ou viajando, ou está em alguma reunião, e há uma questão de violação ao direito da criança. Então, precisa de uma medida cautelar de urgência. Então, não se encontra o advogado, ou não tem jeito. No caso do bem-estar da criança, poderá sim haver uma adoção de medidas urgentes e inadiáveis, neste caso, de medidas urgentes e inadiáveis, que um outro advogado haja em favor dessa criança, tá ok? Letra B. Deverão considerar a sua própria opinião no caso de você defender um estuprador ou no caso de você defender uma pessoa que cometeu latrocínio, e aí você vai achar se ele tem culpa ou não, se você deve ou não assumir a defesa. Não, nós, advogados, não temos essa prerrogativa de decidir se a gente aceita ou não o cliente, se a gente pode condenar ou não o crime que o cliente cometeu. Não é da nossa ossada. Todos os brasileiros, todos os seres humanos têm direito à defesa. E nós, como praticamos públicos, nós temos que garantir a defesa, porque todas as pessoas têm direito à defesa até a sua condenação final, tá? Então, letra C, podem funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto. Lembra lá do direito do trabalho? Este aqui refere-se a um pouco do direito do trabalho. Então, eles podem funcionar simultaneamente como patrono e preposto do seu cliente, desde que tenham conhecimento direto dos fatos. Isso aqui é direito do trabalho escrito, né? Neste caso aqui, vai poder trabalhar simultaneamente como patrono e preposto? Patrono é o quê? Advogado, tá? Letra D. Podem representar em juízo clientes com interesses opostos se não integrarem a mesma sociedade profissional.
mas estiverem reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca. Cooperação recíproca, gente, é como se fosse um advogado associado. Vamos supor, eu não constituí ainda, mas eu posso fazer cooperação, associar a algum escritório de advocacia ou a um outro colega para a gente ter cooperação recíproca. Isso aí é possível dentro da nossa advocacia. Então, vamos ver o que diz o artigo 11 sobre a questão de procedimentos internos e que não viole a ética profissional da advocacia. O artigo 1º, o advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo contra a estratégia traçada. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. 14º, o advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo por motivo plenamente justificável para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis. É o caso em tela que eu falei com você. Se estiver envolvendo uma questão, principalmente criança, idoso, pessoa doente, se é uma medida urgente e inadiável, não tem como esperar o advogado que tem a procuração, que tem o mandato. Então, neste caso aí, pode sim aceitar a procuração, mesmo que o patrono antigo, né, o primeiro advogado, não tenha conhecimento, tá, do fato. Então, você pode, sim, assumir uma causa se for de extrema urgência. Segundo parágrafo, a procuração para foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. E o parágrafo 3º, o advogado que renunciou ao mandato continuará durante 10 dias, seguindo as notificações da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes deste prazo. 25º, é defeso, ou seja, é proibido. Defeso quer dizer é proibido. Todo mundo acha que pode. Não, é proibido ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Está lá no nosso direito do trabalho também. E o artigo 15º, parágrafo 6º, os advogados sócios de uma mesma sociedade não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Ou seja, esta questão trouxe não só sobre a relação de cliente, também trouxe várias possibilidades e vários vetos à nossa ação enquanto advogados, principalmente na esfera do trabalho. Por isso que as questões da FGV, ultimamente, ela tem modificado, elas estão mais interdisciplinar, elas estão abarcando não só a questão de ética, mas também pega um pouco do direito penal, já que os nossos fundamentos da OAB também tem a esfera como base, não só a esfera administrativa, também tem a esfera criminal, assim como também a constitucional, que a gente jamais pode esquecer, e também o Código Civil e o processo civil. Ou seja, é uma interdisciplinariedade e as questões têm trazido esse novo reflexo. Então, é bom também
lembrar um pouquinho do que vocês estudam nos outros ramos do direito, ok? Então, voltamos à questão. A. Podem, para adoção de medidas urgentes e inadiáveis, aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído sem o prévio conhecimento deste. Esta assertiva parece ser a correta, porém, vamos continuar a analisar as demais. Deverão considerar sua própria opinião a respeito da culpa. Não, a gente não deve emitir culpa em relação ao acusado, principalmente em tratando-se em defesa criminal, ok? Então, letra B, incorreta. Podem funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto. Não podem, não podem. Então, faltou aqui o não podem, para ela se tornar verdadeira. Então, o não seria, não podem funcionar. Então, a letra C está incorreta. Letra D, podem representar, não podem. Então, faltou também o não para essa assertiva ficar verdadeira. Não podem representar em juízo clientes com interesses opostos, se não integrarem a mesma sociedade profissional, ok? Então, o nosso gabarito é a letra A realmente. Vamos ver. Letra A. Podem, para adoção de medidas judiciais urgentes e inadiáveis, aceitar a procuração de quem tenha patrono constituído sem prévio conhecimento deste. Letra A de aprovação de advogado. Você é o nosso próximo advogado. Seu nome estará lá na lista de aprovados. Vamos continuar a nossa análise de questões. Aqui traremos um assunto bem complexo sobre a estrutura e do funcionamento, além disso, do mandato, que está lá no artigo 54º do Estatuto, 66º do Regulamento Geral. O advogado João era conselheiro de certo conselho seccional da OAB. Todavia, por problemas pessoais, João decidiu renunciar ao mandato. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Compete ao plenário do Conselho Seccional respectivo declarar extinto o mandato, sendo exigido que previamente ouça João no prazo de 10 dias após notificação deste mediante ofício com aviso de recebimento. Letra B, compete à diretoria do Conselho Seccional respectivo declarar extinto o mandato, independente de exigência de prévia notificação para a oitiva de João. E letra C, compete ao plenário do Conselho Seccional respectivo declarar extinto o mandato, sendo exigido que previamente ouça João no prazo de 15 dias após notificação pessoal deste. E letra D, compete à segunda Câmara do Conselho Federal do OAB declarar extinto o mandato, independente de exigência de prévia notificação para a oitiva de João. Então, a gente está falando aqui na relação à renúncia do mandato. Então, João quer deixar de ser conselheiro da OAB. No caso em tela aí, trouxeram para nós quais são os órgãos que serão responsáveis para declarar extinto o mandato. O primeiro aqui nós estamos falando que é o plenário do Conselho Seccional. A letra B vai dizer que é da diretoria do Conselho Seccional e no prazo de 10 dias. Então, trouxe para nós também o prazo, após notificação deste mediante ofício com aviso de recebimento, que a gente chama de AR. A letra B vai trazer que é a diretoria do Conselho Seccional respectivo
declarar extinto o mandato independentemente de exigência de prévia notificação para a oitiva de João. E letra C, compete ao plenário do Conselho Seccional, repetiu lá igual à letra A, porém, o prazo aqui da letra C é de 15 dias, após notificação pessoal deste. E letra D, compete à segunda Câmara do Conselho Federal declarar extinto o mandato, independentemente de exigência de prévia notificação para o oitivo. Então, de quem é a competência para declarar extinção de mandato de um conselheiro de uma seccional, tá? Então, vamos ver o que diz o artigo. Compete à diretoria federal e seccionais da subseção ou da Caixa de Assistência declarar o mandato ocorrendo uma das hipóteses previstas no artigo 66 do Estatuto, encaminhando ofício ao presidente do Conselho Seccional. Então, vamos lá ver o que diz o artigo 66. Considera-se ausente das sessões ordinárias mensais dos órgãos deliberativos do Conselho Seccional o conselheiro que, sem motivo justificado, faltar a qualquer uma das sessões ordinárias. E o parágrafo 1º do 54º vai dizer o seguinte: a diretoria, antes de declarar extinto o mandato, salvo no caso de morte ou renúncia, ouve o interessado no prazo de 15 dias, notificando mediante ofício com aviso de recebimento. Então, aqui nós temos que será enviado um AR, né, lá nos Correios. Então, quem é que vai declarar extinto? No caso de morte ou renúncia, o que vai acontecer? O prazo é de 15 dias. Aí tem aluno que vira para mim e fala assim, mas se a pessoa morreu, você vai ouvi-lo no prazo de 15 dias? Excetuando, né, gente, é caso de morte. Não tem como ouvir o conselheiro morto. É só no caso de renúncia. Então, no prazo de 15 dias, o conselheiro será notificado e será enviado para ele um aviso de recebimento, ok? Então, vamos continuar a análise da questão, porque a gente já sabe que é a diretoria dos conselhos federal, seccional, da subseção ou da Caixa de Assistência. Todos esses aqui são órgãos que compõem a OAB, tá bom? Então, esses órgãos aqui é o Conselho Federal, a seccional, a subseção e a Caixa. São 4 órgãos que compõem a OAB, tá bom? Então, compete ao plenário do Conselho Seccional, a gente já viu que não é do plenário, é da diretoria. Então, a letra A já inicia errado. Letra B, compete à diretoria do Conselho Seccional respectivo declarar extinto o mandato, independentemente de exigência de prévia notificação para a oitiva. Letra B, compete à diretoria do Conselho Seccional respectivo declarar extinto o mandato, independente de exigência de prévia notificação para a oitiva de João. Então, letra B, correto. Compete ao plenário do Conselho Seccional, não é plenário do Conselho Seccional, aqui já invalida a questão. Letra D, compete à segunda Câmara da mesma forma. Então, a resposta para nós é letra B. Letra B é o nosso gabarito, porque compete à diretoria seccional declarar o extinto do mandato, independentemente de exigência de prévia notificação para a oitiva. Então, resposta B é o nosso gabarito, resposta de B, que você beliscou a sua aprovação.
você está no caminho certo para gabaritar o próximo exame. Questão 7 do exame 31º da Sociedade de Advogados, que está lá no artigo 15º. De novo, falou-se da Sociedade de Advogados, falou-se de cliente, falou-se da sociedade unipessoal, da questão de ter filial. Então, é top 13, um dos temas mais cobrados pela FGV. Então, estudar sobre sociedade de advogados, muito importante. Além do mais, houve alteração através da Lei 14.365, agora em 2022, que regularizou, ampliou a questão da autonomia das sociedades de advogados. A sociedade Antônio, Breno, Caio e Diogo, advogados associados, é integrada exclusivamente pelos sócios Antônio, Breno, Caio e Diogo, todos advogados regularmente inscritos na OAB. Em um determinado momento, Antônio vem a falecer. É a segunda vez que tem Antônio neste exame aí. Breno passa a exercer o mandato de vereador. Vou trocar a cor só para a gente não confundir. Breno passa a exercer o mandato de vereador, sem figurar entre os integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal ou seus substitutos legais. Caio passa a exercer em caráter temporário função de direção em empresa concessionária de serviço público. Considerando esses acontecimentos, assinale a afirmativa correta. Além da sociedade de advogados, eu vou acrescentar aqui dos impedimentos. Então, nós estamos falando dos impedimentos, que está lá nos artigos 28 e 30 do Estatuto da Advocacia, tá ok? Então, aqui também, nesta questão, nós vamos falar também de impedimento. Aqui, no caso em tela, Antônio veio a falecer, então, Antônio morreu. Como é que vai ficar a sociedade sem ele? Breno passa a exercer mandato de vereador sem figurar integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal. Então, no caso aqui, ele não vai exercer um cargo de incompatibilidade. Isso aqui gera incompatibilidade, tá bom? Incompatibilidade. É um cargo incompatível, tá? Quem exerce função na mesa diretora. E seus substitutos legais. Caio passa a exercer em caráter temporário função de direção em empresa concessionária de serviço. Então, é um caso de incompatibilidade também. Então, a letra A vai dizer o seguinte: Antônio, o nome de Antônio poderá permanecer na razão social da sociedade após seu falecimento. Então, o nome de Antônio poderá permanecer na razão social da sociedade após seu falecimento, ainda que tal possibilidade não esteja prevista em seu ato constitutivo. Letra B. Breno deverá licenciar-se durante o período em que exercer o mandato de vereador, devendo essa informação ser averbada no registro da sociedade. Letra C. Caio deverá deixar a sociedade por ter passado a exercer atividade incompatível com a advocacia. E letra D. Com o falecimento de Antônio, se Breno e Caio deixarem a sociedade e nenhum outro sócio ingressar nela, Diego poderá continuar suas atividades, caso em que passará a ser titular da Sociedade Unipessoal de Advocacia. De novo, sobre o assunto da Sociedade Unipessoal.
Então, vamos lá direto, que a gente já viu isso na questão anterior, né, em uma das questões para trás. Vamos lá, o que diz a respeito sobre a sociedade de advogados e quais funções o torna os sócios incompatíveis ou impedidos de continuar na sociedade, ok? Então, artigo 15º, parágrafo 7º. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independente das razões que motivarem tal concentração. Artigo 16º, parágrafo 1º, a razão social deve ser obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o do sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Isso foi falado na assertiva A. E parágrafo 2º, o licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a sociedade, com a advocacia em caráter temporário, deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição, ok? Então, vamos lá o que diz as assertivas e analisá-las. O nome de Antônio poderá permanecer após o seu falecimento? Sim, até aqui tudo bem. Ainda que tal possibilidade não esteja prevista em seu ato constitutivo, o não esteja invalida. Só será possível se estiver previsto no ato constitutivo da sociedade. Letra B. Breno deverá licenciar-se durante o período que exerceu o mandato de vereador. Não, ele não está sentado na mesa, então ele não precisa licenciar-se, ele pode sim ficar como sócio da sociedade, ok? Letra B, incorreto. Letra C, Caio deverá deixar a sociedade por ter passado a exercer atividade incompatível. Nada. No caso aqui em tela, Caio não exerce atividade incompatível, ele é impedido, ele está em impedimento, tá? Então, não é incompatível, ele está impedido. E letra D, com o falecimento de Antônio, se Breno e Caio deixarem a sociedade, ou seja, ele vai ficar sozinho, vai ficar unipessoal, né? Nenhum outro sócio ingressar nela, Diego poderá continuar suas atividades, caso em que passará a ser titular de uma sociedade unipessoal de advocacia. A letra D é realmente a assertiva correta. Então, letra D é o nosso gabarito. Letra D que deu tudo certo e que você está treinando para gabaritar o próximo exame. Então, continue treinando, porque treinando questões, você vai mais preparado para fazer o próximo exame. Então, continuamos. Última questão do exame 31º. Aqui vamos tratar das eleições e dos mandatos, que está lá no artigo 63, que já foi até citado no caso de suspensão do processo disciplinar. Então, vamos aí. Os advogados Diego, William e Pablo, todos em situação regular perante a OAB, desejam candidatar-se ao cargo de conselheiro de um conselho seccional da OAB. Diego é advogado há mais de 2 anos. Então, Diego é advogado há mais de 2 anos e 1 dia. Sendo sócio de uma sociedade simples de prestação de serviços de advocacia. Nunca foi condenado por infração disciplinar. Aí eu vou mudar de cor para ficar mais fácil. O William, por sua vez,
exerce a advocacia há exato 4 anos e constitui sociedade unipessoal de advocacia, por meio da qual advoga atualmente. O William já foi condenado pela prática de infração disciplinar, tendo obtido reabilitação 1 ano e 3 meses após o cumprimento da sanção imposta. Já Pablo é advogado há 5 anos e 1 dia e nunca respondeu por prática de qualquer infração disciplinar. Atualmente, Pablo exerce cargo em comissão exonerável ad nutum, cumprindo atividades exclusivas da advocacia, considerando as informações acima e o disposto na Lei 8.906 de 94, assinale a afirmativa correta. Então, aqui vai tratar-se da eleição. Quem é que pode concorrer ao cargo de conselheiro? Nós trouxemos aqui vários requisitos só neste enunciado. Por isso que você, ao se deparar com a lei, o nome aqui, Lei 8.906, saiba que é o nosso Estatuto da Advocacia. Por isso que eu sempre friso para vocês que a Lei Federal 8.906 de 94 é o nosso Estatuto da OAB. Então, lembre-se sempre disso, por isso que eu friso, aqui não falou-se em estatuto, e vai ter aluno que vai ficar perdido, vai pensar assim, então deve ser a lei eleitoral. Só que a lei eleitoral nossa não é a mesma que rege o pleito eleitoral nacional, o nosso é só exclusivamente dos cargos pretendidos para ocupar os órgãos da OAB. Então, esta Lei 8.906 é o Estatuto da Advocacia da OAB, ok? Então, aqui a gente tem os requisitos. Nesta questão aqui, ainda não tinha ocorrido, neste edital do exame 31º, não havia ocorrido algumas alterações em relação às eleições e aos mandatos. O primeiro dele que ocorreu foi o seguinte, foi em questão da paridade de gêneros dos conselheiros. Ou seja, para se candidatar, a chapa tem que ter 50% de mulheres e 50% de homens. Então, esta foi uma mudança que ocorreu antes desse edital do exame 31º. Além da paridade de gênero entre os conselheiros, também foi falado em relação ao conselho antes, né, no nosso estatuto, sem as alterações, o cargo era para todos de 5 anos. Porém, para os conselheiros federal, manteve 5 anos, para os conselheiros seccionais, ou seja, os conselheiros estaduais, passou-se a ser de 3 anos, tá bom? Além disso, no caso aqui em tela, trouxe a questão de Pablo exercer cargo em comissão exonerável de ad nutum. Só dele exercer este cargo, ele não poderá concorrer à eleição, porque exercendo cargo exonerável de ad nutum, ele não pode ser conselheiro, ok? Então, um dos requisitos é que como é para o conselho seccional, que o candidato ele tenha pelo menos exercido a advocacia pelo menos 3 anos. Além de exercer a atividade por 3 anos, ele não vai poder ocupar cargo ad nutum, tá bom? Então, isso é um dos requisitos. Então, vamos às alternativas. Apenas Diego e William cumprem requisitos para serem eleitos para o cargo pretendido. Então, só Diego e William. Apenas William cumpre os requisitos para ser eleito para o cargo pretendido. Vamos voltar aqui para a gente ver o William. O William já foi condenado por prática de infração disciplinar.
tendo obtido reabilitação 1 ano e 3 meses. No caso de reabilitação, a pessoa que sofreu alguma infração disciplinar, alguma sanção disciplinar, é após 12 meses. Ele já pode requerer a sua reabilitação, ok? Então, o William, apesar de ter sido condenado, ele já tinha obtido a sua reabilitação. Além disso, ele exerce a sua função na advocacia há 4 anos. Se ele tem 4 anos, ele ultrapassa o requisito necessário, que é de 3 anos para preenchimento de cargo de conselheiro na seccional. Letra C. Apenas Diego e Pablo cumprem os requisitos para ser eleitos para o cargo pretendido. Porque o Diego tem 2 anos. Diego cumpre o cargo, sendo que ele só tem 2 anos? Ainda não, faltam alguns 364 dias para que ele cumpra o requisito para concorrer às eleições. Apenas Pablo cumpre os requisitos para ser eleito para o cargo pretendido. Pablo, ele é advogado há 5 anos, até conselheiro federal ele poderia ser, né? Porém, o que acontece com ele? Ele exerce cargo exonerável ad nutum. Se ele exerce esse cargo, ele não poderá concorrer à vaga de conselheiro seccional da OAB. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso artigo 63, que vai determinar os requisitos para aqueles que queiram ser conselheiro ou seccional ou conselheiro federal. Artigo 63, no seu parágrafo 2º. O candidato deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos, nas eleições para os cargos de conselheiro seccional e das subseções. Quando houver e há mais de 5 anos, nas eleições para os demais cargos. Então, para se candidatar ao cargo de conselheiro, eu tenho que observar os requisitos. O primeiro, não ocupar cargo exonerável ad nutum. No caso em tela aqui, ter 3 anos de exercício da advocacia. Então, ser advogado exercendo 3 anos de advocacia plena, gente. O que é advocacia? É você ter exercido pelo menos 5 causas durante o ano, tá bom? Então, você só está plenamente advogando quando você cumprir a meta de ter causas no seu nome e você ser patrono de algumas causas durante o ano. Além disso, situação regular perante a OAB. Está com as anuidades adimplidas, entendeu? Não ficar devendo, você tem que ser adimplentes, anuidades adimplidas. Além disso, se tiver reabilitação, né? Se tiver reabilitação, que ela tenha sido expedida após 1 ano. Reabilitação no prazo de 1 ano. Então, este é o requisito para a questão de conselheiro seccional. Então, são os requisitos para conselheiro seccional. Ou seja, não ocupar cargo exonerável ad nutum, estar regularmente perante a OAB, não ficar devendo nenhuma anuidade, nem multa ou qualquer outra questão financeira, não ter sido condenado por infração disciplinar, então não ter condenação, se for por reabilitado, que essa reabilitação seja no prazo de 1 ano. Além disso, exercer efetivamente
a profissão há mais de 3 anos. Isso aqui é só para conselheiro de seccional ou subseção. Então, estes são os requisitos para aquele que quer concorrer. Lembrando que a paridade de gênero é 50% de homens e mulheres. Tá bom? Então, voltamos à questão, análise das questões. Então, vamos ver aí, Diego e o William. O Diego é advogado há 2 anos. Se ele é advogado há 2 anos, ele não cumpre o requisito. A assertiva já está incorreta. Então, letra A está incorreta. Apenas o William cumpre os requisitos para ser eleito para o cargo pretendido. Então, o William exerce advocacia há mais de 4 anos, ok. Além disso, ele já teve a reabilitação há 1 ano e 3 meses, então está ok. Então, realmente, o William é o que mais tem qualificação para concorrer ao cargo de conselho seccional. Apenas Diego, nós já vimos que o Diego não preenche o requisito porque ele tem apenas 2 anos e 1 dia, então está errado. Apenas o Pablo teria todos os requisitos preenchidos, porém, ele exerce cargo adjunto. Então, se ele exerce cargo adjunto, ele não preenche realmente o requisito essencial. Então, o nosso gabarito é realmente letra B. Então, o gabarito é letra B, apenas o William cumpre os requisitos para ser eleito para o cargo pretendido. Então, letra B, que você beliscou a sua aprovação. Você está futuramente na lista de convocação para se inscrever na OAB. Então, mais uma vez, muito obrigada por ouvir, por seguir o nosso canal aqui no YouTube. Qualquer questionamento, como eu sempre falo, qualquer dúvida, estamos lá no Questões da Ordem Concursos. Muito obrigado, sucesso, foco, estude, resolvam questões, porque você estará mais confiante para resolver e para gabaritar o próximo exame. Sucesso e até o próximo bloco.